A responsabilidade de estar aqui parece ser grande, mas eu quero te dizer que o privilégio de estar aqui é maior. O privilégio que você tem hoje de estar na presença do Senhor é maior. O privilégio de você poder ouvir a voz de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você poderia ter lá fora. A gente às vezes se preocupa com muitas coisas. Às vezes a gente se preocupa com muitas pessoas. Mas Deus tem me ensinado a buscar Ele, porque eu dependo do Senhor. Eu tenho buscado tenho buscado ao Senhor e tenho falado com o Senhor, não porque eu tenho demanda simplesmente, mas porque eu necessito de ouvir a voz do Senhor. Eu necessito de estar na presença dEle. Eu necessito de ter um lugar seguro para conversar com o Senhor. E às vezes as pessoas me perguntam assim: pastora, mas o que você às vezes fala com o Senhor? Por incrível que pareça, né? Porque às vezes as pessoas olham alguém que está na frente de um ministério e dizem assim: mas o que será que essa pessoa pede ao Senhor? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu peço as mesmas coisas que vocês pedem. Parece ser um pouco estranho, parece ser um pouco surreal, mas a gente começa a enxergar que a gente tem a mesma necessidade que todos. A gente necessita de estar na presença dEle. Então, como eu oro ao Senhor? Eu oro: Senhor, me ajude a caminhar contigo. Senhor, me ajude a enxergar o Senhor na minha vida. Eu tenho pedido muito isso para Deus. E Deus tem me tratado de uma forma muito, muito especial. Eu já falei aqui que eu não tenho problema nenhum de falar das minhas dores e de falar dos meus sentimentos. Você sabe por quê? Porque daquele que eu gostaria de esconder, eu não posso esconder. Daquele que eu poderia e gostaria de guardar, eu sou incapaz de guardar. Por quê? Porque o Senhor conhece todas as coisas. E partilhar no Evangelho faz muito sentido. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no livro 37, no capítulo 37. Gênesis está fácil, hein? Ó, eu estou facilitando a vida de todo mundo, hein? Gênesis é lá no comecinho. É que não dá para ver porque está sendo gravado, né? Mas o pessoal aqui abre um sorrisinho quando eu falo Gênesis. Ufa! Gênesis 37. Amém? Ah, não, baixinho assim, já falei que não. Amém? Glória a Deus. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bilá e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falava. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que eles ficaram com raiva dele mesmo, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Só até aí por enquanto. Às vezes, na nossa vida cotidiana, a gente tem vivido de uma maneira que a gente não tem se percebido dentro de uma espiritualidade muito saudável. Eu comecei a olhar um pouco, com toda essa transição da igreja, com tantas coisas que têm acontecido, eu tenho buscado mais ao Senhor e tenho buscado entender as coisas de Deus.
Porque é claro que mudanças geram desconfortos em todo mundo. Não existe só um desconforto de uma parte, né? Muita gente, com a mudança, a gente não está habituado com as mudanças, né? Então a gente acostuma e parece que fica confortável e está tudo bem. Nessa fase eu tenho falado muito com o Senhor, e o Senhor tem tratado, por incrível que pareça, né? Eu começo a falar, Jesus, trata a igreja. Aí Deus faz o quê? Trata a Joyce. Falo, Deus, trata as pessoas. Aí Deus faz o quê? Trata a Joyce. Mas por que eu fico feliz com isso? Eu fico feliz porque eu entendo que ser obediente à voz daquele que me criou, que me formou, faz com que eu me aproxime de algumas coisas. Eu comecei a olhar a vida de muitas pessoas por aí. O que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que a gente está num tempo para amanhã, né? A gente tem vivido uma geração que uma das doenças que estão mais presentes hoje é crise de ansiedade. Hoje o que a gente tem de pessoas que têm crise de ansiedade é absurdo, né? A gente tem criancinhas pequenas com crise de ansiedade. E o que na verdade é a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é quando a gente vive o hoje na expectativa do amanhã. Então a gente está vivendo o hoje, a gente tem o hoje para se movimentar, mas a gente não consegue se movimentar no hoje. Por quê? Porque a pessoa que é ansiosa, ela está pensando neste momento em que dia? Em amanhã. Eu não terminei o meu domingo, mas eu estou pensando na minha segunda-feira. Eu estou planejando a minha segunda-feira. Mas sabe o que é mais engraçado? Que a gente planeja baseado no quê? Baseado em que certeza? Baseado em que valor? Em quais possibilidades? Mas essas perguntas, elas não precisam ser respondidas para o ansioso. O ansioso não quer saber dessas perguntas. O ansioso só quer planejar o dia de amanhã. E eu comecei a falar com Deus porque eu tenho muitos sonhos. E eu planejo muitas coisas. E eu ainda quero viver grandes coisas. E eu comecei a falar com o Senhor sobre os meus planos e sobre aquilo que eu desejava e sobre aquilo que eu estava fazendo. E foi muito engraçado que, num determinado momento, eu fiquei constrangida. Hoje é dia 30, né? Eu vou contar o que está acontecendo hoje na minha vida. Hoje saiu o parecer que eu tanto queria. Hoje. E eu achei que quando chegasse o dia de hoje, eu iria acordar com uma alegria diferente. Porque chegou o grande dia de eu ter a resposta oficial de um problema que eu estou passando. E sabe o que aconteceu hoje com o meu coração? Nada. A resposta positiva veio. O que eu queria eu alcancei. Mas eu comecei a enxergar aquilo como ok, chegou, agora vamos para a próxima etapa. De repente o Senhor me constrangeu de uma tal maneira e me envergonhou dizendo, ei, você ora por algumas coisas, você cria estratégias para chegar em algumas coisas. E aí quando você recebe, vira o quê? Vira nada. Por quê? Porque você já está no próximo pedido. E eu fiquei constrangida com isso. E eu falei para Deus, Deus, se não é para ser assim, como é que é para ser? Porque talvez a gente não tenha aprendido o que é sobre isso. Planeje. Mas certamente vão existir pessoas que estarão hoje em lugares parecidos com os nossos, pensando pensamentos como os nossos. Mas para este, talvez amanhã ele não acorde. A cada 2 minutos, a cada 5 minutos, 2 pessoas morrem no mundo. Então, às vezes, a gente começa a criar uma estratégia de viver, como se a gente desse conta de um monte de coisas, ou sobre a gente ficar pensando o que a gente vai fazer para viver, o que a gente vai começar a estudar para dar certo, ou o curso que a gente vai fazer, ou com quem a gente vai falar, ou qual vai ser a próxima mudança que a gente vai ter. Mas existem algumas coisas sobre o reino que é sobre a gente confiar em Deus.
E confiar em Deus não parte pelo princípio daquilo que a gente é, mas parte pelo princípio daquilo que Ele é. E aí, quando eu comecei a falar com Deus sobre isso, Deus me deu a passagem de José. Na verdade, Deus me deu duas passagens, e aí eu vou trazer as duas para a gente aqui só refletir. José era o filho mais novo de um homem que tinha muitos filhos. Todo mundo sabe, né, que o filho caçula, ele é um pouco mais cuidado. Não é porque o amor é diferente, é porque a gente também criou a gente aprendeu algumas coisas com os outros filhos. Então a gente aprendeu como ser pai e mãe no primeiro filho. No primeiro filho todo mundo lava a chupeta quando cair no chão, não é isso? E no quinto filho? No quinto filho a gente nem vê a chupeta cair no chão. No segundo a gente limpa. No terceiro a gente já bota de novo na boca. No quinto a gente não sabe nem onde caiu a chupeta. Isso não significa que a gente ame mais ou menos. Mas isso significa que a gente aprendeu algumas coisas durante o processo. E eu refletindo nessa história de José, José era um homem, era um menino, filho de um homem. E José era o quê? José era um simples menino de 17 anos que cuidava de ovelhas. E José não tinha uma função assim muito importante. Ele cuidava de ovelhas. Mas o grande mistério da vida de José não é sobre os sonhos que José tem. Porque José tem 2 sonhos e José conta esses sonhos para os irmãos. O primeiro ele conta para os irmãos, que gera muita inveja. E o segundo ele conta para o seu pai, que o seu pai também fica bravo com ele. Veja, José, ele era um menino que o pai amava demais e que ele sonhava. Mas na verdade, o que a gente precisa entender sobre a vida de José é que José, ele tinha toda uma simplicidade, mas José tinha uma coisa. José tinha um plano que tinha sido colocado no coração de Deus. José tinha algo com Deus. Deus tinha um plano para José. Sabe qual é a diferença de José para a gente? Nenhuma. José vivia uma vida simples. José não tinha nada de diferente, mas o Senhor olhou para a vida de José e o Senhor decidiu que José iria viver algo muito especial. José tem sonhos, mas Deus não contou sobre os processos. Porque eu imagino que se Deus fizesse José sonhar com os processos que ele passaria, certamente ele desistiria. E muitas das vezes a gente precisa entender que o Senhor não conta detalhes sobre o nosso chamado, porque certamente às vezes a gente vai desistir do processo. E aí eu fico pensando assim, será que a gente é capaz de desistir de um projeto? Veja, quem já viu ou quem já ouviu alguém vindo reclamar porque o grande sonho, o desejo não aconteceu? Ninguém levantou a mão, ninguém viu. Eu já vi algumas vezes pessoas falando, não era para mim. Eu já vi muita gente reclamar daquilo que Deus não fez, mas nunca vi ninguém questionar daquilo que Deus fez. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim, pastora, deixa eu te contar, eu estou preocupada. E eu vou perguntar para ele, mas por quê? Porque eu tenho recebido muitas bênçãos e eu nem sou merecedor. Eu nunca vi ninguém fazer isso. A gente só reclama daquilo que a gente não recebeu do Senhor. A grande questão é que quando a gente começa a entender que sobre reino, é sobre o chamado dele e sobre aquilo que ele deseja, o nosso coração começa a ficar mais tranquilo. Você sabe por quê? Porque o que Deus prometeu, ele não vai voltar atrás. Deus prometeu a José que José seria rei. E José, ele foi levantado depois como alguém que governava. Então não importava o que José fosse passar. Aquilo que o Senhor estabeleceu para que José passasse, ele passaria. E aí eu comecei a pensar em quem? Davi. Davi era outro menino, jovem,
com muitos sonhos, que fazia o quê? Cuidava de ovelhas. Ele tinha grandes coisas para oferecer ao Senhor? Davi tinha. Davi era musculoso, Davi era forte, Davi era guerreiro, Davi era ousado. Davi era o quê? Era um magrelinho, gente. Ruivinho, magrelinho, pequenininho. Estava lá. Mas Deus conhecia quem era Davi. Sabe qual é o nosso problema no reino? A gente começa a se enxergar como alguém que não é útil no reino. A gente às vezes se olha dentro do reino como se a gente tivesse pouca importância. A gente se vê como alguém que não tem como ser agraciado porque não tem mérito nenhum. Ei, grandes homens de Deus também não tinham grandes coisas para entregarem, mas eles entenderam que aquilo que o Senhor tinha estabelecido para que eles vivessem, eles viveriam. Mas o mais engraçado é que quando eles têm o sonho, quando José tem o sonho, sabe o que acontece com José? No dia seguinte, seu pai acorda José e diz: olha, seus irmãos foram para outra cidade levar uns animais. Então vou te pedir uma coisa. Vá para outra cidade a fim de saber notícias e me traga notícias. José teve um sonho, que ele iria ser grande, que todo mundo que ele iria governar. Mas ele não saiu da posição que ele estava. Você sabe por quê? Porque ele ainda precisava passar pelo processo. Ele precisava continuar sendo o pastor das ovelhas. E aí ele vai na posição que ele tinha para viver algo de Deus. E seus irmãos vendem José como escravo. E aí a gente começa a olhar e falar assim: nossa, Deus tinha tantos planos para José e Deus permitiu que José fosse vendido como escravo. Você sabe por que o Senhor permitiu? Porque o que a gente chama de coisas ruins que aconteceram nos caminhos, nos nossos caminhos, sabe o que é? É processo. Ah, até hoje não aconteceu nada na minha vida. Não, aconteceu. O que aconteceu? O processo. O processo de viver aquilo que Deus te prometeu. Ah, pastora, mas eu tenho muitos anos de idade, não vejo as coisas ainda acontecerem na minha vida. Não importa. O que importa é que a gente precisa começar a ouvir a voz de Deus e começar a entender que Ele tem um propósito em todas as coisas. E você precisa simplesmente estar na presença dEle, servindo a Ele do jeito que você é. Você sabe por quê? Porque eu comecei a ver pessoas que fazem assim, ó: vou orar para Deus me dar um carro. E a pessoa ora, e a pessoa jejua, e a pessoa trabalha também, né? É importante. A pessoa se ajusta financeiramente, e Deus vai e ajuda, e ele consegue um carro. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não vem mais cultuar a Deus. Você sabe por quê? Porque agora ela tem um carro. Existem pessoas que pedem casa. Deus, me dá uma casa. Aí Deus dá a casa. Ah, mas eu não posso vir na igreja. Por quê? Porque eu tenho uma obra dentro de casa. O grande problema é que a gente começa a enxergar a Deus como se ele fosse uma grande troca. E na verdade, você sabe por que ele não pode trocar com a gente? Porque a gente não suporta passar pelo processo quando a gente recebe aquilo que a gente quer. Então eu preciso trabalhar e preciso enxergar que eu estou passando por um processo, que eu estou sendo modificada e que eu estou sendo preparada para viver algo de Deus. Mas ser preparada para viver algo de Deus, sabe o que é? É você chegar no teu dia a dia e falar: olha, eu não vou ser roubada no meu tempo com Deus. Difícil ouvir isso, né? Sabe por quê? Porque o seu trabalho, porque o seu estudo, porque os seus afazeres dentro de casa,
eles não podem roubar a tua relação com Deus. O seu dia a dia não pode roubar a tua relação com Deus. Os teus filhos não podem roubar a tua relação com Deus. Você sabe por quê? Porque você sabe que aquele que foi fiel para prometer, ele vai cumprir. Eu não vou me esforçar demais ao ponto de perder a minha relação com Deus, porque eu quero chegar no alvo. Você sabe por quê? Porque o alvo que o Senhor prometeu, Ele vai me ajudar e eu vou conquistar. Por quê? Porque Ele é fiel. Eu não vou abrir mão dos processos, e eu não vou abrir mão de viver aquilo que eu preciso viver, planejando algo muito grande. Eu vou confiar em Deus, e eu vou ter a certeza de que eu não serei roubada, se eu passar a ouvir a voz de Deus, e a fazer a vontade dEle. Hoje, quando eu tive a certeza que a documentação ia sair, não me trouxe alegria. Você sabe por quê? Porque a minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está naquilo que eu quero conquistar. A minha alegria não está naquilo que eu quero possuir. A minha alegria não está no emprego novo. Você sabe por quê? Porque essas coisas, se você deixar, elas vão te roubar da alegria e da presença de Deus. Deus não vai deixar de fazer aquilo que está no coração dEle. Deus não vai deixar de fazer. Agora a grande questão é, será que a gente entende qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Será que eu e você sabemos para onde estamos indo? Será que eu e você sabemos o que nós estamos querendo? Ei, você pode ter casa, isso não vai preencher o teu vazio. Você pode ter um belo carro, isso não vai preencher o teu vazio. Porque se dinheiro preenchesse o nosso vazio, a gente não via tantas pessoas ricas se matando. Então a grande questão não é sobre aquilo que a gente quer chegar de forma financeira, mas é sobre aquilo que a gente quer experimentar na presença daquele que nos prometeu grandes coisas. Eu gostaria muito de ter todos os meus sonhos materiais realizados, mas metade deles me tiraria da presença dele. Eu acho que 90%. Isso é muito triste, você sabe por quê? Porque a gente trabalha em prol dos nossos objetivos, mas a gente que teve um encontro com o Senhor, a gente precisa priorizar a nossa relação com Ele. A gente precisa entender que o nosso alvo é andar com Jesus. O nosso alvo é caminhar com Jesus. O nosso alvo não é sobre as coisas passageiras desse mundo. O nosso alvo é sobre se relacionar com Ele e sermos fonte de água viva, para que as pessoas enxerguem a Deus e para que as pessoas andem no caminho que a gente tem andado. Não é sobre o que o nosso dinheiro pode comprar, mas é sobre aquilo que o nosso dinheiro não compra. José, ele viveu com o Senhor histórias que faria a gente repensar em estar no reino. José foi vendido como escravo, foi preso, foi envergonhado. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha certeza da promessa. Aí eu te pergunto, às vezes a gente almeja tanto um alvo, e aí a gente fala assim, olha, se eu chegar lá, vai ser diferente. Quem nunca falou assim, ó, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar as pessoas? Quem nunca falou? Alguém já ouviu? As pessoas costumam a falar isso, né? Mas aí eu pergunto para essas pessoas assim, e por que não ajudam agora? Ah, porque se eu tiver um bom emprego e estabilidade financeira, eu vou estar mais na presença de Deus. Ué, mas por que você não está agora? Ah, porque se eu tiver minha casa própria, e se eu tiver meu carro, eu vou mais para a igreja. Mas por que você não vai para a igreja agora? Você sabe por quê? Porque o princípio da promessa é o hoje. O princípio de você viver aquilo que Deus te prometeu é o agora. Eu vou dar o meu melhor agora. Eu vou viver com Jesus agora. Eu vou ir para a igreja agora. Eu vou louvar ao Senhor agora. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele vai fazer.
Não importa o que a gente faça, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Quando a gente entende que Ele vai fazer, a gente se relaciona com Ele pela fidelidade, pela graça dEle. É muito doido pensar que se a gente tivesse um monte de coisas, a gente estaria melhor com o Senhor. A nossa alegria não está nas coisas passageiras. A nossa alegria, ela não pode estar naquilo que vai passar. A nossa alegria não pode estar em pequenas coisas que tragam uma alegria momentânea. Você sabe por quê? Porque você só tem pessoas do teu lado, na maioria das vezes, enquanto você tem algo a oferecer. Porque o dia que a gente não tem mais, as pessoas não estão com a gente. Mas quando a gente tem uma espiritualidade, que a gente fala com Deus e a gente anda com Deus, a gente enxerga que Deus, Ele estará com a gente todos os dias. E a gente começa a enxergar a nossa vida espiritual pensando assim: olha, Deus, eu te louvo, porque ainda que meus olhos não vejam a tua presença está lá. Ainda que eu não veja as mudanças estão ocorrendo. Ainda que eu não caminhe nos caminhos que eu gostaria, o Senhor está comigo. E a certeza de nunca estar só é só para aqueles que andam com o Senhor. Se Ele não cuidar da gente, não seremos cuidados. Se Ele não nos ajudar, os nossos braços não darão conta. Se a gente não confiar, nós não acessaremos lugares que a gente não consegue acessar. É sobre a graça e o favor e a bondade dEle. É sobre a gente se olhar como servo e confiar naquilo que Ele prometeu. E saber o que Ele prometeu. Saber qual é o alvo. Saber para onde eu quero caminhar. Se eu perguntar para metade da igreja, se você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, você saberia responder? Você sabe por que a gente não sabe o propósito? Porque a gente pensa no amanhã. Você sabe qual é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é você estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque você venceu para estar aqui hoje. Você viveu um milagre para estar aqui hoje. Você passou por dificuldades que você nunca imaginou que você conseguiria para estar aqui. Então qual é o nosso propósito? O nosso propósito é viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós vivemos. E a gente vai alcançar a nossa vida eterna com Ele. E não importa o amanhã, importa o hoje, importa o propósito de hoje, importa adorá-lo hoje, importa estar na presença dEle hoje. O seu propósito não pode ser o de amanhã. O seu propósito é o hoje. Ele não te convidou para viver o amanhã. Ele te convidou para viver agora, para viver hoje. A gente precisa parar de sofrer, porque a gente está perdido. Ei, Satanás, ele diz que a gente está perdido. Eu não estou perdida no reino. Eu sou filha do rei. Ele me convidou para ser alguém especial. Ele me convidou para viver milagres. Ele me convidou para caminhar comigo nos dias difíceis. Ele me convidou para viver a alegria de estar na presença dEle. Ele me convidou para grandes coisas. Ah, mas as pessoas não enxergam, não importa. Eu vejo a mão de Deus nos meus dias. Talvez pelas tristezas do dia a dia, você perdeu a capacidade de ver a alegria de estar na presença de Deus. Talvez pelo dia a dia e pela vida em si, você perdeu a capacidade de enxergar o amor e a graça dEle nos teus dias. Talvez você ache que você passou uma vida inteira sem Deus, e na verdade Ele estava lá, e Ele continua lá. E Ele estará lá. Não é sobre o ontem, não é sobre o amanhã, é sobre o hoje. É sobre a graça dEle agora.
É sobre a possibilidade que você tem de fazer novas escolhas agora. É sobre a possibilidade de caminhar com Ele agora. É sobre você dizer, olha, meus olhos não viram a mudança, mas aconteceram. Mas meus olhos vão ver. Por quê? Porque hoje eu vou escolher enxergar Jesus de forma diferente. Eu não vou ver a minha vida como alguém que viveu uma vida sem grandes histórias com o Senhor. Eu vou enxergar a minha vida como alguém que governa. Não importa quem é o rei. O Senhor chamou você para governar a tua história. Assim como Deus chamou a Davi para governar, antes mesmo de ele ser rei, ele já governava. Ele também nos chamou para governar a nossa história. Ele não te chamou para viver de forma aleatória. Ele não te chamou para você acreditar que as coisas que você passa são aleatórias. No reino, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o Senhor já tem todos os planos. Não é aleatório o nosso viver. O nosso viver, ele é a condição para que a gente vá para o céu. Ele é o princípio de que a gente está sendo trabalhado para a gente chegar no alvo. A gente está sendo transformado no nosso dia a dia. A gente não está sofrendo, a gente está trabalhando aquilo que a gente tem, que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque a graça dele, o favor dele, andam com a gente a todo instante. A graça dele nunca te abandonou. O favor dele nunca te abandonou. Eu posso às vezes até escutar assim. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam assim, ó, dentro delas. Pastora, você não sabe o que eu vivo. Mas eu quero te dizer nessa noite que não importa que eu, pastora, não saiba o que você vive. Mas eu quero te dizer que Deus sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do seu levantar e do seu deitar. O Senhor sabe aquilo que você passa. O Senhor sabe inclusive aquilo que você vai passar. Mas o amor e a graça dele estavam ontem, estão hoje e estará amanhã. E isso é a nossa esperança. A minha esperança é que amanhã ele caminhará comigo e ele me fará governar a minha história. Muito mais do que olhar para quem é rei, é te enxergar como alguém que vai governar. Que você nesta noite possa entender que assim como Davi, o Senhor, e como José, o Senhor te levantou para governar a tua história. Ele te prometeu algo e ele vai cumprir. Ele já conversou algumas coisas a teu respeito e os teus olhos não enxergam, mas ele vai realizar. E o que você está passando é o processo. É um processo de dor. Pode ser. Mas o processo de dor a gente cresce. No processo de dor a gente amadurece. No processo de dor a gente se relaciona com Deus. No processo da perda, a gente dá valor para o que importa. Eu vi uma mãe que perdeu um filho essa semana. E ela me disse assim, que assim que ela enterrou a filha, quando ela chegou na lavanderia, ela viu as roupas sujas da filha. E ela falou para mim assim, que ela não queria lavar as roupas. Ela é uma paciente, ela me ligou e falou, pastora, eu não quero lavar as roupas da minha filha. E eu falei para ela, tudo bem, então não lave. Você sabe por que ela não queria lavar? Porque aquela era a história dela. Ela queria sentir o cheiro. Ela queria sentir a possibilidade da vida. Ela falou para mim assim, por várias vezes eu reclamei de uma roupa suja. E hoje eu gostaria de subir no quarto dela e recolher as roupas sujas dela. Que a gente comece a entender que no reino é sobre o aqui e agora. É sobre a possibilidade de estar hoje na presença dele. É na possibilidade de a gente estar hoje fazendo novas escolhas para que a gente alcance o objetivo que ele tem para mim e para a sua vida. Mas que a gente não se perca. A gente não se perca olhando para quem reina. A gente tem que olhar para aquilo que a gente governa.
Não importa se o teu relacionamento está ruim por causa do outro. Ei, você tem que governar a tua história. Começa a apresentar ao Senhor: Senhor, eu tenho um relacionamento ruim e eu quero viver algo novo com Deus. Eu quero viver um relacionamento saudável com Deus. Se é teu filho, coloca teu filho na oração. Deus, eu quero viver o milagre de ver meu filho caminhando os teus caminhos. Não perca tempo não enxergando aquilo que você deseja. Governa a tua história. Profetiza sobre aquilo que você quer viver. Seja você a fonte de água viva. Não importa. Não importa quem seja o rei da nossa história. O que importa é que o Rei dos Reis te chamou para governar uma nova história. Ele te chamou para viver um novo. E eu vou viver este novo com Deus. Hélio. Talvez a nossa história, a gente acha que a gente perdeu a possibilidade de viver um novo com Deus. Talvez na nossa história a gente ache que o tempo passou para viver as promessas. Talvez na nossa história a gente enxergue o nosso sofrimento como algo muito grande e difícil de superar. Talvez você tenha um sofrimento que seja bastante. Talvez você tenha um problema que seja grande demais. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus capaz de mudar todas as coisas. Deus é capaz de mudar qualquer história. Deus é capaz de transformar qualquer pessoa. Deus é capaz de mudar qualquer situação. Você só precisa se lembrar todos os dias da promessa. Você precisa se lembrar todos os dias que você serve um Deus que te chamou para governar a tua história, para trazer algo novo. Então você vai se levantar nessa noite e você vai declarar no mundo espiritual que você vai decidir a fazer novas escolhas e você vai passar a governar a tua história. Por quê? Porque o Senhor, Ele é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir.